Bom, boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos de volta. Infelizmente, caiu agora há pouco a internet, como eu estava dizendo, né? Eu e a Carla, a gente mora relativamente perto um do outro, e aqui choveu bastante hoje, e teve alguns lugares, inclusive deu ventania, caíram coisas e tudo mais, então é normal que a internet, né, tenha caído, né? Eu não sei que, assim, por sorte a minha não caiu hoje também, né? Mas que normalmente ela acaba caindo. Então, vamos às apresentações, né? Mais uma vez, comentando que assim esse projeto ele tem como objetivo humanizar o processo e trazer as vivências dos professores durante esse período da pandemia. Então, hoje, né, a gente está aqui com a professora Carla para que ela possa expor as suas vivências, para que ela possa contar para a gente, compartilhar com a gente o que tem acontecido com ela, né, enquanto professora durante a pandemia. E isso é uma forma de marcar a história não pela perspectiva das grandes lideranças, dos grandes feitos, dos grandes atos, mas sim pela perspectiva daqueles que geralmente são marginalizados, que somos nós, o povão, que acaba de alguma forma sendo calado, sendo silenciado. E agora a gente tem veículos por onde a gente pode externar o que está acontecendo com a gente e passar de meros espectadores para protagonistas da história, auxiliando na escrita e na construção dessa narrativa. Hoje o Josafá não está por aqui para poder compartilhar comigo, né, essa entrevista com a professora Carla. Ele teve um compromisso na igreja que ele frequenta, então hoje seremos apenas eu e a professora Carla, tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Carla e ela já começa dando um oi para todo mundo, se apresentando e contando uma parte da sua história. Olá, tudo bem? Voltei novamente, me desculpe aí pela falha, mas a tecnologia é isso mesmo, ora estamos aqui, ora a gente pode ser tirado do ar, mas é uma grande satisfação estar aqui com o meu colega de profissão, amigo, colega de profissão. Eu agradeço muito a oportunidade, o espaço, e eu fico muito lisonjeada, né? Porque é um projeto muito importante, significativo, que dá espaço à fala do professor, que muitas vezes a gente fica em segundo plano, né? E a gente tem uma abertura bem bacana aqui, onde a gente pode também falar um pouquinho dos nossos sentidos e de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores, né? Porque, como vocês veem, eu estou na minha cozinha, aqui virou minha sala de aula, né? Mas eu acredito que não há o espaço, ele não prejudica nesse momento, né? E sim, a gente precisa ter intenções verdadeiras para levar as nossas verdades àquela que sempre existe no coração de cada professor. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, então, se você me permite. Claro. Dentro desse projeto de vida, né, do meu projeto de vida como professora de educação física, eu sempre fui muito ativa na minha infância, então daí veio a oportunidade, o sentimento e o desejo de fazer educação física. Também tive dentro de casa exemplos que alavancaram a minha história dentro da educação física, que foi o meu irmão. Ele começou fazendo primeiro educação física e depois eu entrei na graduação, e aí começou uma grande trajetória, porque quando a gente entra na graduação, a gente pensa que já somos professores e está tudo certo e resolvido. Se abre um leque e eu fui para o bacharel primeiro, né, trabalhar com a parte de academias, e depois, no percorrer dentro da minha história, na graduação, me veio a oportunidade de defender uma tese com a questão da licenciatura em Educação Física Escolar. Foi onde eu me apaixonei e resolvi que a minha atuação seria na Educação Física Escolar. A princípio, o estágio me deu também uma visão muito próxima do meu projeto de vida,
e eu pude constatar que ali eu queria estar, né? Na sala de aula, na quadra, e perante 40, 45 alunos que hoje a gente trabalha. Sendo assim, segui aí a minha carreira escolhi a escola pública, comecei como eventual, fiquei um bom período de escola para escola, a gente sabe da realidade de cada professor, né? E em 2012 eu tive a grande oportunidade de participar do projeto, que ainda era um projeto na época, do ensino médio de tempo integral. Né? Fiz uma entrevista e fui selecionada como professora de educação física do ensino médio. Eu digo que foi a segunda fase da minha vida que mais me marcou também, porque o projeto de tempo integral, ele abre o espaço, um leque, que dá possibilidade para que o professor também se veja como um protagonista, né? E não somente o aluno. Apesar de ser uma premissa e um eixo muito importante dentro do ensino integral. E foi aí que eu tive condições de olhar mais pontualmente para minha para a minha profissão, né? Para aquilo que eu escolhi, na verdade, e decidi fazer uma pós-graduação aí na educação física escolar. Sendo assim, hoje eu caminho dentro da educação física escolar e em paralelo com a disciplina diversificada Projeto de Vida, que também teve uma abertura muito importante dentro da minha formação, que hoje eu consigo ter na escola, Dr. Celso Gama. Perfeito. A Carla, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ela em 2018, né? E então foi uma honra e foi bacana porque eu sempre fui muito bem recepcionado por todos lá, inclusive pela própria Carla. Aprendia muito observando a forma como ela tratava os estudantes, né? A forma super afetiva e sempre dando muito ouvidos ao que os estudantes tinham a dizer para ela. Então, eu digo que, por exemplo, para ser o melhor tutor, eu observei bastante o que a Carla fazia, né? Então, pode ter certeza que cada passo que você dava, eu mais ou menos estava ali observando como era que eu poderia repetir. Nossa, que bacana eu ficar sabendo, né, sobre isso, e eu acredito na construção, na pedagogia do amor. Antes de tudo, chega eu, Carla, sem ser a professora, né, o ser humano. E eu também tenho um ser humano que é o meu aluno, que sente, que traz sentimentos e sentidos dentro de si. E basta a gente ter esse cuidado com o olhar, né? Olhar cuidadosamente para ele, para que a gente possa perceber o grande significado que ele traz. Então, eu utilizo muito essa questão afetiva dentro das minhas aulas, não só de projeto de vida, que é uma parte humanizada, né, bacana, mas também da parte de educação física e também nas tutorias. Sim. E aí, Carla, agora a gente começa para algumas perguntinhas que a gente tinha combinado de conversar sobre elas. E aí a primeira pergunta é a seguinte: lá no Pedro Cia, quando a gente ficou sabendo que nós iríamos ficar de quarentena, e quando foi o último dia, a gente estava meio assustado. E eu lembro perfeitamente da cena, assim, né? O pessoal se despedindo. E foi muito tenso, porque eu olhava para o pessoal e eu pensava, né? Eu posso não ver vários desses meus colegas, ou eu mesmo posso não retornar. E isso me marcou muito, né? E eu queria perguntar para você nesse sentido. O que aconteceu durante esse período da quarentena, né? De todo esse período da pandemia que nós estamos vivenciando, o que aconteceu assim que acabou deixando uma marca profunda para você, uma marca assim dentro da sua trajetória enquanto ser humano, enquanto indivíduo? Qual foi a grande marca deixada?
Assim, Júnior, é, uma das principais marcas, eu vou falar para o lado positivo, lógico que a princípio o pânico toma conta, né? Era uma pandemia, um vírus desconhecido, onde a gente não sabia, e eu acredito que ainda faltam muitos estudos para a gente saber, né, na verdade, onde a gente está pisando, né? Mas acredito que após esse pânico, a gente se conscientizar que era melhor ficarmos confinados, veio um marco muito importante na minha vida, que foi uma questão familiar. Eu pude perceber que as famílias, elas ficaram mais unidas e assim começaram a olhar alguns detalhes que na correria do dia a dia a gente tinha já perdido muitos desses detalhes, muitos desses sentidos, né? A questão do bom dia, do olho no olho, a questão do almoço em família, de se colocar uma mesa. Como a minha vida foi sempre atribulada e corrida, essa questão, sinceramente, me marcou e até hoje, né, eu venho tendo todo o cuidado para que esses momentos possam ser muito mais significativos e para que, mesmo depois que acabe tudo isso, se Deus quiser, logo vai acabar, a gente não perca também essa essência que é família, que é a união. Eu pude também perceber para o lado, não só para o meu lado pessoal, mas conversando com as famílias dos meus alunos, que também aconteceu essa relação mais próxima dentro de casa. E isso, com certeza, faz toda a diferença numa base familiar, numa formação do ser humano. E é isso, eu acho que um ponto marcante, mas para o lado positivo, foi a união e essa proximidade que as famílias em geral puderam ter neste momento de pandemia. Eu particularmente, assim, a minha mãe, ela tem algumas doenças, né, e ela faz parte do grupo de risco, né, então eu fui conseguir ver a minha mãe no mês passado, e foi assim também, eu fui até a calçada dela, dei um oi para ela, né, e a gente conversa, a gente ainda continua mantendo contato, e uma coisa que é interessante é que uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, por exemplo, era fazer videochamada, né? Videochamada e fazer é, ligações constantes, assim, pelo WhatsApp, era só mensagem de texto e áudio, né? Então, eu comecei a perceber que começou a se tornar algo comum, né? Eu mandar mensagem não apenas, assim, por áudio ou a mensagem de texto, mas sim ligar a câmera ou então fazer a chamada para tentar entrar em contato com ela. Então, ainda que de maneira virtual, eu estava ali pertinho dela. Mas eu percebi mesmo, de fato, que várias famílias tiveram essa oportunidade de poder dividir experiências que antes não eram possíveis, né? Sim, essa questão da videochamada também. A minha mãe mora no interior e nós optamos, eu, meu marido e minha filha, ficarmos confinados e estamos até hoje. Eu não vi minha mãe, não a vejo desde de fevereiro. E então a videochamada passou a ser também parte do nosso dia a dia e eu pude perceber o quanto é importante, né, você ter também essa conexão. Os dias corridos nos tiram isso, nos tiram essa sensibilidade. Então, por isso que é importante, além do pânico, lembrar, né, além do pânico que a pandemia ela nos traz, ela nos traz também a nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto cuidado, né? É muito marcante esse cuidado, principalmente entre as famílias, de você poupar lá a saúde da sua mãe, eventualmente, mas não somente dela, de outras pessoas também. Então, eu acho muito importante ter esse olhar pontual dentro do lado positivo, né? Mesmo tendo muitas coisas, muitas mortes,
mas a gente precisa sempre pontuar que existe sim o lado positivo na pandemia. Carla, e uma outra coisa que a gente pôde perceber é que assim, o professor ele sempre teve um papel fundamental para os estudantes, porque nós somos exemplos, né? Muitos deles acabam nos enxergando como verdadeiros exemplos. A gente, inclusive, eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre a perspectiva, inclusive, de sermos professores afro-brasileiros, né? O quanto é importante eles enxergarem figuras como a minha, como a sua, dentro da sala de aula, e para que eles possam se sentir representados, e para que eles possam enxergar em nós exemplos. E aí, qual tem sido o papel do professor durante a pandemia, né? O que o professor está podendo fazer para o estudante, mesmo com essa distância gigantesca e com esse ensino remoto, com essa maneira virtual de lidar com a situação? Certo. Eu acho que o papel do professor é levar esperança, né? A esperança, ela precisa estar nos nossos dias, nos nossos pensamentos, no nosso planejamento. Quando a gente coloca lá dentro do nosso roteiro de estudo o nosso objetivo, precisa colocar a palavra esperança, porque o nosso aluno precisa se sentir acolhido nesse momento, né? Esperançoso que estamos passando por uma fase difícil, mas é que essa fase ela vai passar, né? E a gente precisa mediar, a gente precisa levar ao nosso aluno os alertas que existem, atualizar, mas principalmente levar esse acolhimento na palavra esperança, né? Que as aulas elas podem ser online, de uma maneira virtual, mas o professor ele sempre vai estar ali com a sua câmera aberta, disponível, tentando se adaptar nessas tecnologias, que com uma parte também complicada, né? Mas não é impossível. Eu acho que quando também há aí vontade, e a palavra professor fala isso, né? Traz muita vontade. Então, a gente não pode esquecer que o professor, ele leva sempre a esperança para os seus alunos. E, mediante a isso, o aluno ele vai se sentir um pouco mais acolhido e também um pouco mais engajado dentro desse ensino remoto. Perfeito. E assim, é uma missão, uma tarefa bem complexa, né? Ainda que a gente, como a gente estava conversando um pouco antes, ainda que a gente tente com todas as formas, lute de todas as maneiras para tentar alcançá-los, às vezes a gente se sente, né, de alguma maneira assim, sem forças, né, para alcançá-los. Mas eu tenho certeza que com a nossa garra, força de vontade, enquanto professores, a gente vai continuar mantendo o foco deles em cada um de nós. Carla, uma outra pergunta é assim, quando você ficou sabendo, né, que as aulas seriam suspensas, você acabou pensando o quê? Porque na minha cabeça, quando falou assim, olha, vai acontecer um período de suspensão das aulas. E aí eu imaginei assim, pelo que eu estava lendo e pelo que eu estava acompanhando, eu estava acompanhando bastante o Átila Yamarino, que é um rapaz do Nerdologia, né, e que ele também trabalha com estudo de vídeos, enfim, e ele é um cara que manja muito, então ele já vinha já há algum tempo falando que o coronavírus poderia se tornar uma tragédia, e como efetivamente acabou se tornando. Então, eu imaginava que a gente ficaria bastante tempo, mas eu imaginava assim, por exemplo, eu particularmente chutava assim, uns 2, 3 meses, nós ficaríamos isolados. Mas aí foi ficando, e agora a gente está aqui, né, há praticamente
um dia de começar o mês de outubro, né? Desde fevereiro, desde março até agora outubro. E eu queria saber para você, o que passou na sua cabeça quando você ficou sabendo da notícia, né, da suspensão das aulas? A princípio, como você pensou, eu pensei, é um mês, 2 meses, e logo retomamos, né? Só o Uhum. tempo de estudos científicos, né? A gente não tem essa proporção, né? Dentro da Sim. ciência. Então, talvez, e também a questão de sempre pensar, não, vai dar tudo certo, e logo, logo a gente já vai sair dessa. Sinceramente, eu não pensava que ia tomar essa proporção. Foi me assustando cada vez que eu também tive que filtrar muita coisa, porque você vai enlouquecendo com noticiários e você vai se preocupando, né, com seus familiares, com seus alunos, enfim. Então, eu acho que tomou uma proporção que ninguém talvez esperava que seria assim. Então, no começo, quando tudo, né, saímos aí de quarentena, eu falei, é uma quarentena, né, são 40 dias. E o tempo foi passando, passando. Lógico que com isso, a gente também tem o lado onde a gente vai evoluindo e aprendendo a olhar o lado da quarentena com um olhar mais grato, né? Um olhar mais cuidadoso. E aí foi o meu refúgio, talvez. Para a gente não pirar, para a gente não surtar, talvez eu acho que o caminho é esse, né? É viver um dia por vez e se refugiar aí nos detalhes que acontecem a cada dia, na sua evolução pessoal, na sua evolução espiritual, né? Para que você olhe para trás e veja assim, poxa vida, passamos por isso, estamos enfrentando ainda, mas estamos vencendo. E assim, Carla, a gente tem um volume gigantesco de informações que chegam para a gente todos os dias, um volume gigantesco que a gente busca também para poder se livrar de informações falsas, né? Para poder estar atento a tudo que está acontecendo, tanto no campo da saúde, quanto no campo da política, as questões sociais. Então, são questões presentes e que frequentemente a gente, enquanto professor, a gente acaba buscando, né? E algumas chegam para a gente, né? Simplesmente chegam. E isso somado também ao volume de trabalho, que, ao contrário do que a maior parte das pessoas acreditam, né? A gente está trabalhando muito mais do que se tivesse presencialmente. Então, eu queria saber de você, diante de todos esses afazeres e de todas essas informações, o que você tem feito para poder relaxar? Quais eram sei lá, os hobbies que você tinha, que você conseguiu fazer voltar, né, e retomá-los? O que você tem feito para poder relaxar, né? Quais são os entretenimentos que você tem acessado para poder tentar sair um pouco dessa loucura de informações, trabalho e esse bombardeamento de notícias tristes? Então, Júnior, olha, no começo eu eu vivia 24 horas em função desse ensino remoto, porque eu queria aprender, eu queria me comunicar de alguma forma com os meus alunos e não passava pela minha cabeça, assim, meus alunos estão lá precisando do ensino e como que eu vou levar, então eu mergulhei de corpo e alma dentro do ensino remoto. E o que eu percebi? Porque, assim, se a gente olhar para a pandemia, ela tem fases, né? Como ela tomou uma proporção gigantesca, então as fases de amadurecimento aconteceram. Então, o início foi muito intenso. A gente estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo.
né? Sim. E isso também, a ansiedade, ela foi gerando, ela foi aumentando, e eu pude ir percebendo aos poucos que não era isso, que eu sim, eu precisava, né, levar o conhecimento, buscar aí o engajamento do meu aluno, mas eu também precisava estar bem, porque senão a gente não consegue cuidar do outro, né? E percebendo isso, eu fui olhando para algumas fases e percebi que eu precisava desconectar, né, do laboral, às vezes, para que a minha cabeça pudesse se tranquilizar, né? E aí eu comecei a mexer com artesanato. Eu gosto muito de práticas manuais, sempre gostei. E como eu fico um pouco em Santo André e o ensino remoto me dá essa possibilidade de ficar também na minha casa na praia, e eu mexo com conchas. Então, no final de semana, aí eu montava os espelhos, né, separava as conchas, dá um trabalho tremendo, mas não é trabalho, é gratificante. Então, aquilo também me aliviava. E também atividade física e exercício físico. Não vivo sem. Eu acho que se o meu corpo ele pede, antes de abrir o notebook, antes de começar o meu dia, eu preciso colocar meu corpo para exercitar e para assim dar uma relaxada, porque é no momento que eu estou na corrida, é no momento que eu estou numa yoga, é no momento que eu estou me alongando, que eu também estou me desconectando e trabalhando essa parte mental e física junto. Então, foram coisas que eu percebi que me aliviou bastante essa pressão. Também a cozinha é uma paixãozinha minha. No começo da quarentena, eu me dediquei muito, 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 mas percebi que também só cozinhar não dá, porque a gente come, 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 depois não tem lugar para queimar toda essa energia. E aí, então, dei um tempo, mas são atividades que me fazem bem e que eu trago comigo até hoje para também equilibrar, né? O autocuidado, ele é importante, principalmente nessa fase. Sim. Eu confesso que, assim, por conta do medo, né, e das angústias, eu acabei, assim, parando um pouco. Eu acho que eu comentei com você, enquanto a gente trabalhava junto, que eu comecei a praticar calistenia, né? Então, são exercícios com o próprio peso do corpo. E aí, eu imaginava que durante esse processo eu ia me exercitar muito, né? Que eu ia ficar super atlético. Aí, muito pelo contrário, eu acho que eu fiquei quase os 3 primeiros meses sem fazer absolutamente nada. Eu só estava comendo, 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 de ansiedade e não conseguia desconectar, como você falou, né? E essa na realidade, eu acho que é uma grande tarefa que a gente tem que tentar aprender a lidar com o ensino remoto, porque eu, particularmente, se tiver aluno que, por exemplo, me chama, mesmo depois do expediente, eu estou lá atendendo ele também, né? Então, tem que ser uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que começar a tentar aprender para poder ter uma vida, né, um pouco mais saudável, assim, inclusive para nossa saúde emocional também, porque eu lembro que assim que começou tudo, aí tinha que colocar os estudantes no Google, no Google Sala de Aula e tudo mais. Exato. Então muitos alunos me procuraram para poder, professor, me ajuda a acessar, me ajuda a conectar. E assim, meia-noite, 1 hora da manhã, eu tirando dúvida do pessoal de como fazia, né? Então, até hoje, né? Hoje em um volume um pouco menor, porque as coisas começaram a se assentar. Mas eu percebo que eu ainda tenho essa dificuldade de desligar das telas. Mas, assim, não é fácil. Eu falando aqui para você, eu faço artesanato, né? Eu Uhum. gosto,
eu corro, eu faço yoga. Gente, não é nada, não é fácil colocar isso na sua rotina. Falar para o seu corpo assim, olha, você precisa, né? Vai muito assim, quando toca, desperta lá o celular, né, na minha cabeça, vontade de ficar dormindo. Mas aí eu preciso pensar que isso vai me trazer um bem-estar e que vai aumentar a minha produtividade na minha rotina. E aí sim eu venço esse cansaço, esse desânimo e vou para a minha atividade, porque nada é fácil, não. Eu acho que é a mesma coisa mexer com artesanato. É lindo depois de pronto. Quando você pega a ponta e você vai, né, tem que tirar toda a higiene, né? Tem que tirar o restinho que fica lá do bichinho, limpar. E aí você coloca lá 2 camadas de verniz, porque para você aplicar ela no material, ela precisa estar intacta, senão ela vai perder todo o material dela, enfim. Então, assim, é uma busca para você se manter também dentro dessas atividades que você gosta, né? Então, não é só simples, não é simples, é simples falar, mas você colocar isso tudo na sua rotina é difícil. É o que você falou. O aluno, ele me manda mensagem 8, 10 horas, ai meu Deus, eu olho para o celular, eu não tem como. Eu vou lá e atendo o aluno, explico o que precisa ser feito, porque às vezes a gente também não tem esse olhar dentro da casa do aluno. Às vezes ele teve a conexão naquele momento, ele pode estar... Então, a gente precisa entender todo o contexto também, né? E também tomar cuidado quanto a isso. Carla, tem aqui mais a última pergunta, só que antes da última pergunta, eu queria fazer uma, assim, sobre uma questão que a gente já conversou quando a gente trabalhava lá no Pedro Cia, né? Eu queria saber de você, assim, o quanto é importante para você, enquanto mulher negra, professora numa sala de aula, o quanto é importante o quanto você enxerga que é importante para você e para os estudantes que estão ali assistindo às suas aulas. Quando a gente trabalha projeto de vida, eu aprendi muito. Eu vou dizer aqui que a minha formação hoje, né, eu ainda tenho que aprender muito mais, muito mais. A gente morre e ainda tem que aprender. Mas os pilares, quando a gente vai falar para os alunos dos pilares, o pilar ser, que é um pilar muito bem trabalhado, estruturado, é a questão de como você enxerga a sua imagem, do espaço que você quer ocupar, da transformação que você quer fazer, e sem padrões, né? Mostrando aquilo que você é, mostrando as suas verdades. Então, esse pilar, ele vem me fortalecendo cada dia. Cada vez que eu entro na sala de aula, cada vez que eu explico, principalmente que a gente começa o ser, eu convivo, né? Depois eu aprendo e depois eu aplico, né? E aí o ser, ele precisa estar muito bem pontuado nos seus dias, na sua personalidade, para que você encare a vida com as suas verdades, não com a verdade do outro. É importante que cada um, não vou falar aqui só por mim, mas que cada pessoa, ela possa defender a sua essência, né, aquilo que ela traz no coração. Quando ela consegue defender a sua essência, quando ela consegue aplicar isso em sociedade, e quando ela consegue ser respeitada, ela consegue, acima de tudo, a felicidade, né? E ela consegue propagar isso com mais facilidade. Como é bom você voltar das férias e ter planos, projetos, né? E não voltar falando, acabou minhas férias. Ou, amanhã é segunda-feira. Então, a gente precisa projetar, a gente precisa ter os nossos projetos, né? Principalmente os nossos planos aí, mas lembrando de quem nós somos,
né? E de quais as raízes nós carregamos, porque isso eu não esqueço jamais. E começo até falando dentro das minhas aulas, eu peço para que eles façam a biografia deles, né? É uma parte da aula muito que pega muita emoção, né? E que eles vão contar um pouquinho da sua história. E eu também coloco lá no meio a minha biografia e trago ali a certeza de que eles precisam também ter um olhar pontual ao que traz na sua essência. Que independente da sua história, se você sofreu, se você chorou, se você deu risada, você está ali para contar. E isso fez parte da sua construção. É isso que a gente precisa sempre lembrar e pontuar. Quando a gente lembra de quem nós somos, a gente tem o respeito das pessoas, né? E a gente também traz consigo as suas verdades. Muito bom. Eu queria agradecer aqui, acho que você deve ter visto passando aí na telinha, né, a estudante, a Michele, né, agradecendo você pelas aulas de projeto de vida, né, falando que está morrendo de saudade de você. Falando aqui também, né, o Júnior, pelas aulas de história, nunca pensei que ia gostar de história. Obrigado, viu, Michele? Obrigado, né? A gente tenta, né? A gente tenta de todas as formas alcançar vocês, né? Então, é um trabalho difícil, mas funciona. A gente vai dia a dia lutando e funciona. Um beijo para a Michele. Um beijo, um abraço para a Michele. Beijo, Gui. Beijo. Saudades de você. E aí, assim, né, tem aqui a última pergunta, que ela não vou dizer que ela parece com essa com que eu fiz agora, mas ela na realidade é no sentido de de pedir para que você deixe uma mensagem, né, para os estudantes que estão agora passando por todo esse período em que, se a gente parar para pensar, por exemplo, a Michelle, que fez os comentários, ela é do terceiro ano. Né, então, cheguei lá junto com eles, lá no Pedro Cia, né? Então, em 2018, eu cheguei lá, dei aula para eles no primeiro ano, dei aula para eles no segundo ano, e agora, terceiro ano, a gente ficou meio que, né, cada um na sua casa, tendo aula de maneira remota. Então, para vários estudantes, inclusive não, mas principalmente para esses estudantes do terceiro ano, eu acho que é uma sensação muito, muito complicada. Eu já conversei com algumas outras pessoas, porque eu tenho a impressão que, infelizmente, para os estudantes do terceiro ano, vai ficar aquela lacuna, sabe? Aquele ciclo que não se concluiu. Porque o terceiro ano, ele meio que encerra um período da trajetória das nossas vidas, que é a nossa infância e adolescência dentro da escola. E aí meio que a gente não deixa de ter esse referencial. E aí eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo, de auxílio para essas crianças, para esses adolescentes que estão convivendo com todos esses medos ao redor deles. Olha, uma palavra de incentivo, talvez. Vamos viver um dia por vez, né? Eu já falei isso aqui. Vamos viver o dia, viver os detalhes e olhar para esse dia de maneira que a gente possa incluir nossos projetos de vida, né? Porque não tem nada perdido. Você tem uma história, você chegou até aqui e você ainda está construindo essa história, né? Eu separei uma frase aqui da Clarice Lispector. Eu amo essa mulher. E ela fala, dentro dessa expressão que eu usei, um dia por vez, ela fala assim, um dia de cada vez, que é para não perder as boas surpresas da vida. Às vezes a gente tenta viver lá na frente, a minha formatura, ai, os meus amigos, e a gente esquece do que está acontecendo aqui nesse momento, do professor que está te esperando, mesmo numa aula virtual, do professor que está te esperando, mesmo numa aula virtual, para ver o seu rostinho. Abra a câmera para o seu professor, porque a gente também sente saudades, a gente também busca energia. E cada vez
que um aluno abre a câmera para mim, meu Deus. Olha, então, vamos viver o hoje, vamos tentar transformar esse momento em coisas boas e olhar sempre com um ar de gratidão. Se hoje eu estou podendo aqui contribuir um pouquinho para esse projeto, eu sou muito grata, né? Caiu a internet, voltamos aqui, estamos aqui tentando, né, passar um pouquinho do que se apresenta por trás dos bastidores. Não é fácil para ninguém. A pandemia não se instalou somente na minha casa, na casa do professor Júnior, na sua casa enquanto aluno. Ela está no mundo. Mas então, pensando nesse projeto de vida, como que eu posso transformar, utilizando a pandemia aí, ao meu favor? Né? Tem várias coisas que eu posso fazer dentro do meu projeto de vida e que eu posso agregar. Vamos pensar com carinho nisso? Né? Vocês, alunos de terceiros anos, ontem eu fiz uma aula bem bacana também com os meus alunos de terceiro. Abra a sua câmera para o seu professor, porque da mesma forma que vocês sentem saudades, a gente também sente. E cada vez que vocês abrem a câmera, olha que aquele rostinho, o seu projeto de vida, ó, se fortalece, se conecta, né? A conexão, a energia, né? O olho no olho. Então, é isso. Tem também uma frase de Fernando Pessoa, que é bem antiga, não sei, você me permite falar? Claro, vai lá, Carla, o espaço é todo seu. Sabe por quê? Eu sou muito... eu adoro poemas, frases, eu vivo nesse mundo, né? E eu acho que também chega aos corações esses autores que deixam, né, seus legados, são inspirações. E nesses momentos, eu também tenho lido muito. E quando eu me deparei com esse poema de Fernando Pessoa, eu falei, poxa vida, é tão antigo e tão atual, né? Vamos lá. Ele fala assim, o poema dele, ele fala assim, depois de tudo, eu vou olhar para lá porque o poema está aqui, tá bom? Sem problema, sem problema. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Então, assim, quero dedicar esse poema a vocês, aos meus colegas que lá estão no Pedro Cia, aos meus alunos, que não existe ex-alunos, né? Que também estão lá no Pedro Cia, no Celso Gama, e dizer que os sonhos, eles são combustíveis da nossa alma, e que vocês possam utilizar isso diariamente para que você possa construir a sua ponte, independente se você está confinado ou se você está dentro de uma sala de aula, tá? Procure olhar para novas possibilidades que hoje talvez a vida está te dando para você aprender, né? E é assim que eu tenho olhado, é assim que eu tenho tentado passar para os meus alunos, e fica aqui a minha eterna gratidão por esse projeto tão humanizado, né, por a gente ter esse espaço aqui tão descontraído mesmo, não tem nada de que, eu preparei uma aula, um slide, vou apresentar, né, é algo que está aqui, né, que a gente coloca para que vocês, que a gente pede licença para entrar na sua casa aí, e que a gente tenta colocar aqui com o nosso coração, com as nossas verdades. Uma eterna gratidão, tá bom? Que maravilha, né? Aqui as pessoas estão todas emocionadas com a sua fala. Aqui tem a Michele, né, falando palavras sábias, a Jaqueline comentando aqui, Carla maravilhosa, a Tânia falando que somos maravilhosos. Tânia, saudades de você, minha companheira de eletiva. Nossa, foi muito, muito bacana poder trabalhar com ela, ainda que foi um pouquinho, né, mas a gente conseguiu trabalhar bastante
E aí foi uma experiência muito, muito bacana mesmo poder estar do lado dela. E aí, assim, né, a gente encerra aqui, né, infelizmente, se pudesse, eu ficaria ouvindo a Carla aqui por mais umas 2, 3 horas sem problema algum. Como eu falei, né, no começo da nossa entrevista, eu observei muito a forma como ela trabalhava com os estudantes, a forma como ela dava atenção aos estudantes do Pedro Cia, a maneira como ela abordava eles, a maneira como ela conseguia fazer com que eles se abrissem com ela. Então, foi um verdadeiro exemplo e pude aprender bastante na observação da professora Carla. Eu era praticamente um estagiário ali, olhando mais ou menos como que a Carla estava fazendo para eu poder repetir. Nossa, que gratidão. Olha, realmente, as palavras, eu falo que elas emergem e abraçam a gente de uma forma mesmo na distância, né? E saiba também que eu tenho uma admiração tremenda por você, pelo seu olhar tão inteligente, né? Intelectual. Sempre admirei muito seus projetos, essa questão de defender aí a nossa raiz, né? A questão da nossa negritude aí, que está estampada no nosso sorriso, e isso deixa claro que o Pilar Ser está bem aí comprometido dentro do seu coração, que você consiga aí, eu tenho certeza que você vai conseguir muito sucesso, mas que você leve e continue levando essas verdades, porque o nosso trabalho é essencial para a construção dessa sociedade tão carente de amor, de cuidado, de respeito, tá? Muito obrigada, levo meu abraço ao Josefá, é isso? Não sei se é pronto. Desculpa. É Josafá mesmo. Leva o meu abraço a ele, obrigada pela oportunidade, que esse espaço possa crescer sempre, porque são oportunidades de florescer, né, dentro de um espaço humanizado. Parabéns, parabéns pelo projeto. E um beijo para o pessoal do Pedro Cia, um beijo para o pessoal do Celso Gama, e é isso, um beijo para os meus alunos, Pedro Cia, Celso Gama, estamos aí. Eu também quero já me despedir, né, perdão, mandar o meu abraço virtual para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, né? É um prazer mesmo, de verdade, poder ter conversado aqui com você, por estar aqui com alguns dos nossos colegas acompanhando a gente, alguns dos nossos estudantes também acompanhando as nossas falas. E, assim, foi muito gratificante dividir esse momento com você, de verdade mesmo. Então, um abraço para você, Carlos, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E tchau, tchau, até a próxima.